Olá pessoal, esse é mais um vídeo do curso de Letramento Digital para o Ensino Remoto promovido pelo Campus Natal, Zona Norte do IFRN, e neste vídeo nós vamos ver como se procede à entrega de atividades no Google Sala de Aula, também conhecido como Google Classroom. Basicamente existem três tipos de perguntas que a gente pode entregar, né? É a pergunta direta, a atividade de trabalho, né, que é passada pelo professor, e também o material editável, o material colaborativo, tá? A pergunta direta, ela pode ser uma pergunta curta, ou pode ser uma pergunta de múltipla escolha, tá? Então, mostrando aqui uma pergunta simples, que ela pode ser respondida aqui, tanto ela pode ser feita no mural, aqui no mural da turma. Você pode fazer uma pergunta, o professor pode elaborar uma pergunta para que o aluno responda, como pode estar aqui na aba Atividades. Então, uma pergunta direta de múltipla escolha, ela pode ser respondida tanto diretamente aqui, você marca a atividade e clica em entregar ao professor, e se você quiser ver detalhes da pergunta, você clica aqui embaixo em ver pergunta. Aí ele vai mostrar um detalhe melhor da pergunta. Vou voltar aqui. Também você pode comentar a pergunta, tá? Se você tiver alguma coisa para perguntar sobre o professor. Se você quiser perguntar ao professor, você pergunta aqui em comentários particulares, aí essa pergunta vai direto para o professor, os outros colegas da turma não vê. Se você clicar aqui em comentários da turma, aí toda a turma vai ver o seu comentário. Você pode não ter gostado da resposta, ou você pode ter uma observação sobre que tem mais de uma resposta certa. Então, simplesmente para entregar uma pergunta direta de resposta de múltipla escolha, você seleciona a opção e clica em entregar. Quando você clica em entregar, ele vai perguntar se você tem certeza, e ao entregar, ele vai mudar aqui de atribuído, a opção, para devolvido. Então, essa pergunta aqui ela já vai estar com o professor. Se você voltar lá na aba de atividades, ela vai estar já como devolvido, tá? Então, você pode navegar, você pode comentar. Então, se por acaso você tiver alguma dificuldade, o professor responder errado, devolva de novo, que o professor pode devolver a pergunta para você que você possa responder de novo, tá? Então, voltei para a turma aqui no Moral Atividades. Essa é a pergunta com múltipla escolha. Também tem a pergunta uma pergunta direta, né? A pergunta direta, você tem que clicar aqui em ver pergunta, né? É sempre importante você observar os comentários, tá? O comentário do professor, que o professor ele vai ter explicado, você vai ter a pergunta em si, que é essa parte aqui em cima, e você vai ter aqui um comentário do professor, uma observação dizendo qual é a recomendação para você responder. Então é importante você verificar tudo isso. Mesma coisa, você pode fazer um comentário para a turma ou um comentário particular para o professor, e a resposta você responde aqui, tá? É um erro comum no princípio, com alguns alunos principiantes, em responder a pergunta aqui no comentário. Muito cuidado com isso, tá? Que você pode ficar sem nota numa situação dessa. A resposta ela deve ser feita aqui nesse quadrado aqui, nesse cartão de resposta. Então você escolhe aqui, ó, qual o nome desta ferramenta que você está usando. Então você pode colocar aqui tanto o Classroom como o Google Sala de Aula, tá? Eu estou dando a resposta aí para algumas perguntas que o professor pode pedir lá na frente, tá? Então, eu tenho que clicar em entregar. Então, entregar. Ele vai perguntar se você tem certeza que você quer entregar. E aqui, ó, foi entregue com atraso, mas isso aqui é uma simulação. Ele vai mostrar aqui como devolvido. Então, a gente volta lá para a aba atividades. Com isso, nós respondemos a pergunta direta, tá bom? Outra pergunta que tem para você responder é a atividade. O professor pode passar uma atividade para você construir, tá? Essa atividade pode ser um anexo, o professor pode pedir que você anexe um arquivo, tá? Ou ele pode pedir que você crie um arquivo para responder, ou mesmo que você pode ser uma pergunta com teste, com formulário. Então, vamos dar uma olhada em algumas possibilidades dela, tá? Essa primeira aqui é uma resposta com um documento atribuído. Então, o professor atribuiu um documento para você. Então, você clica aqui, tanto você pode clicar aqui no arquivo. Então, leia sempre as instruções. Ó, responda as questões no arquivo. Abra o arquivo, edite e clique em entregar.
Esse aqui é um arquivo do Google Docs, né, no Google Drive. Se você clicar aqui, ele vai para o Google Drive. Você pode clicar aqui em ver atividade, que aí é bom você ver as observações. Aqui é a mesma coisa, você pode tanto pegar o arquivo que o professor indicou, como você pode criar outro arquivo. Você pode vir aqui e adicionar e você pode escolher um documento, uma apresentação, uma planilha ou um desenho. Ou mesmo procurar um arquivo que você tenha lá no seu Google Drive, ou um link de arquivo que tenha na internet, ou mesmo subir um arquivo do seu computador. Então você pode fazer essas 7 coisas aqui, tá? Mas também você pode responder o que o professor pediu, que é responder no próprio documento. Ao clicar no documento que o professor lhe atribui, ele vai diretamente para o Google Docs, ele vai abrir um arquivo que o professor criou. Você não precisa fazer mais nada, você só precisa responder, tá? Pronto, aqui está a resposta. E não precisa salvar, porque ele já mostra aqui, a última edição foi alguns minutos, ele já está salvo. Então você não precisa se preocupar com nada. Você fez, verifica se está tudo certo, fecha o seu arquivo e clica aqui em entregar. Vamos só verificar o arquivo de novo aqui, tá? Que você criou. A gente abre ele, ó, já está aqui, ó. Aqui está a resposta. Então o arquivo fica salvo lá, não se preocupe. Algumas pessoas podem ficar nervosas com essa tecnologia. E ao final você clica em entregar. Ele vai perguntar se você tem certeza e ele envia o arquivo. E o arquivo de atribuído foi para desenvolvido. Se você enviou o arquivo errado ou precisou colocar mais uma coisa, você pode vir aqui e cancelar o envio, tá? Então você cancela o envio e ele volta para você e você pode ir lá e editar e colocar, né? Pronto, eu havia esquecido algo. Não se preocupe, você só vai verificar aqui, ó, alterações salvas no Drive. Depois que tiver essas alterações salvas, você só precisa fechar o documento. Que quando você voltar lá, ele vai estar, não se preocupe, ele vai estar com sua edição perfeita. Ele aqui ele gera um arquivo por aluno, então não se preocupe, não vai misturar com um dos outros. E ao entregar, ele vai ficar com o professor para o professor corrigir e atribuir a nota. Isso aqui é uma pergunta, é uma atividade passada pelo professor como se fosse um trabalho, né? Sendo que o professor já entrega o documento para você preencher, tá bom? Outros documentos aqui, tá? Por exemplo, vamos dar uma olhada aqui, ver se tem mais algum documento. Lista de exercício. Ó, tem uma lista de exercício aqui, de passada, tá? Então, ó, responda as questões sobre o conteúdo da unidade 1. Aí tem uma lista de exercícios. Você tanto pode clicar aqui no PDF para poder você visualizar o arquivo. Ele dá uma prévia do arquivo, tá? Decomposição, tá? Licenciatura. Como você pode clicar aqui em ver atividade. Aí, como aqui é um PDF, você não tem como editar. Então, você vai ter que adicionar um arquivo, tá? Você vai ter que adicionar um arquivo aqui. Então, você adiciona um arquivo, você pode criar um documento novo, pode clicar uma planilha, um desenho, ou buscar um arquivo no seu Google Drive, ou um arquivo no seu computador. Se você clicar aqui em um arquivo no seu computador, você busca no seu computador algum arquivo, pode ser um arquivo recente que você já acabou de editar. Você pode fazer o upload do arquivo, né? Você vai lá no seu computador e acha um arquivo, tá? Deixa eu achar um arquivo aqui. Pronto, vou mandar esse banner aqui, digamos que era para desenvolver um banner. Ele vai subir o banner, ele vai ficar aqui e você clica em entregar. Aí ao entregar, o arquivo vai ser atribuído. Esse aqui é um arquivo que você vai ter que criar, tá? É diferente do atribuído que você vai editar o arquivo que o próprio professor mandou, já está devolvido, tá? Dentro dessas atividades que o professor pode fazer, né? Ele pode pedir também para que você responda um formulário. Você vê que não é uma pergunta direta, a pergunta não está disponível aqui como ela está nas alternativas aqui, ou ela fica disponível para você responder aqui. Essa aqui é uma questão com teste que você vai responder via Google Formulário. Então, tanto você pode clicar aqui, que ele vai direto para o formulário, ó, como você pode clicar em ver atividade. Eu recomendo sempre você clicar em ver atividade, porque aí você tem uma visão geral da pergunta, ver se o estado da pergunta, e você também tem a orientação do professor, né? Ó, clique no formulário, seguir e responda. E é sempre importante você verificar e depois marcar como concluída, tá? Ó, você vai lá no formulário e marca a opção, envia, ok, já fechou, você já pode fechar aqui e você volta para lá. Ele não finalizou, tá? Ou seja, você respondeu lá, mas você tem que marcar aqui como concluída, então você tem que prestar atenção nesse detalhe. Marcar como concluída,
Ok. Então você já respondeu, marcou como concluído. Se você quiser, você pode anexar algum arquivo. Algumas pessoas anexam lá o print lá da página lá, mostrando que já preencheu, tá? Então voltamos para aqui para atividades, já respondemos essa. Essa questão aqui é uma questão de documento também, tá? Ele pergunta, responda as questões. Então é um documento que já tem as questões lá dentro, ó, já tem um arquivo, aquele outro lá você criava um vazio. Esse aqui já tem responda. Aí você coloca lá, né? Respondo se eu quiser. Tá? Bem grosso com o professor. Brincadeira, não façam isso. Responda se eu quiser. Aqui em cima já estão salvos. Você pode fechar e pode entregar ao professor. Vou visualizar lá. Ó. Então, entregar ao professor. O professor Rodolfo já disse que aqui aparece para todo mundo. Aqui eu posso colocar aqui. Só aparece para o professor. Só aparece para o professor se você comentar aqui. Tá bom? Vou enviar lá para o professor visualizar o meu comentário. E agora eu já editei o arquivo, eu vou clicar em entregar. Tá bom? Entregar. Esse é outro tipo de resposta, tá bom? Falta eu for colocar só um aqui, que é o de presença. Também, como eu já mostrei, você pode cancelar o envio, né, das atividades que você mandou anexado, tá? Os arquivos que você mandou anexado, você pode cancelar o envio. Está aqui, ó, cancelar o envio até o prazo que o professor permitir, você pode cancelar o envio. Também é possível você trabalhar com atividade colaborativa. O professor ele pode colocar um trabalho, aqui eu não tenho um exemplo, mas o professor pode colocar um trabalho que ele seja disponível para todos os alunos e que os alunos possam editar ele de forma colaborativa, ou seja, se você pode dividir em grupos de alunos, você pode atribuir essa atividade a alguns grupos de alunos e esses alunos podem fazer o trabalho em grupo, né? Trabalho em equipe, então todos os alunos vão ter a possibilidade de editar aquele arquivo que está disponível para o aluno. É outra forma de você enviar esse material. Tá bom? Então, era isso, tá? Eu gostaria de agradecer por ter assistido e até a próxima, tá bom? Forte abraço.